das coisas que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que no fim dos tempos, duas coisas iriam se manifestar sobre a terra. Uma delas seria fome e sede da presença do Senhor. Nos últimos dias a palavra diz que Ele vai derramar sobre toda a carne. Nos últimos dias haverá uma fome das pessoas pela presença de Jesus. Nos últimos dias haverá uma sede em procurar e conhecer ao Senhor. Mas também nos últimos dias a palavra do Senhor diz que haverá uma apostasia da fé tão grande, que os irmãos iriam negar a sua própria fé. E a pergunta que eu te faço hoje: você tem fome e sede, ou você está entrando numa apostasia da fé? Porque a verdade é essa, que a apostasia da fé ela é tão hostil, que quando você menos percebe, você já não tem mais vontade de frequentar um lugar. A apostasia da fé ela é tão hostil, ela começa a invadir o ambiente, que nós já não temos mais vontade de congregar, nós já não temos mais vontade de comungar sobre o Evangelho. E eu tenho uma convicção muito grande no meu coração, que nos últimos dias haverá uma colheita muito grande de almas. Amém? Você crê nisso? Por isso eu queria, queridos, que antes de a gente entrar aqui na palavra, porque eu creio, como diz lá em Efésios capítulo 5, a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, não existe semelhança alguma. Ei, se você crê nisso, eu queria que você levantasse suas mãos e que nós fizéssemos uma oração ao Senhor. Que nós começássemos a agradecer ao Senhor pela colheita de almas que virão. Não somente sobre a Casa Church, mas sobre todas as denominações. Pessoas que vão se render não à placa de uma igreja, mas a um evangelho. Pessoas que vão se render a um Deus. Pessoas que vão se render verdadeiramente a Jesus. Ei, pessoas que vão estar olhando fixamente em Jesus. E eu creio nisso. Se você crê nisso junto comigo, ei, eu creio que os campos, eles já estão brancos, eles já estão prontos, mas nós precisamos de trabalhadores para que o reino possa propagar, para que o reino possa ser estabelecido, para que o reino chegue em mais lugares. Você crê nisso? Vamos orar junto comigo. Libere a sua voz, querido, onde você está, se você crê nisso. Talvez você tenha pessoas na sua família que ainda precisam chegar lá, pessoas que não conhecem ao Senhor, pessoas que ainda estão no mundo, pessoas que estão perdidas, mas eu creio que haverá salvação, eu creio que o Senhor resgatará essas pessoas. Vamos, igreja, você pode fazer melhor que isso, você pode fazer melhor que isso, você pode liberar a sua voz ao Senhor, você pode fazer melhor que isso, eu sei que você pode fazer melhor do que você está fazendo agora, eu sei que a tua oração pode ser mais forte para alcançar, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém que você trabalha. Ei, eu sei que você pode fazer melhor. Então se você pode fazer melhor, comece a liberar a sua voz. Ei, comece a orar, fala: Senhor, eu creio numa grande colheita de almas que virá. Ei, Senhor, Pai, que no meio do caminho eu não me perca, que no meio do caminho eu não fique parado no propósito, que no meio do caminho eu não fique, Senhor, eu sei que as lutas virão, eu sei que as adversidades virão, eu sei que momentos vão fazer com que eu pare, Senhor, mas não me deixa parar no meio do caminho. Senhor, que o meu coração continue a queimar, que o meu coração continue a queimar. Deus, nós oramos pelas colheitas, pela grande colheita de almas que virá. Senhor, eu creio que haverá um tempo que as pessoas estarão desesperadas para encontrar Jesus. Deus, nós queremos chegar às casas e às famílias, Senhor, onde as pessoas estão querendo se suicidar, as pessoas estão querendo tirar a sua própria vida. Deus, envia-nos. Envia-nos. Prepara-nos. Prepara-nos. O Senhor quer te enviar, querido. O Senhor quer te enviar como uma igreja gloriosa.
O Senhor quer te colocar lá no teu trabalho como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem semelhança alguma. O Senhor quer te levantar lá na sua casa, ei, para que você seja a resposta do seu lar. O Senhor quer te levantar nesses dias para que você seja a resposta para os teus amigos. Ei, o Senhor quer te levantar nesses dias para que você seja a resposta. Sabe, queridos, essa semana meu coração chorou demais, porque um dos meus vizinhos acabaram se suicidando. Umas 3 casas para baixo, a pessoa acabou tirando a sua vida. E aquilo me trouxe uma revolta dentro de mim tão grande, porque eu falei, cara, como é que pode? O que eu estou fazendo para que o Evangelho chegue em algum lugar? O que eu estou fazendo para que as pessoas vivam um arrependimento? O que eu estou fazendo? Poxa, a pessoa que está bem próximo de mim tirou a sua vida. Por isso eu creio, queridos, que haverá uma grande colheita, mas para homens e mulheres que se posicionarem para levar o Evangelho. Não basta eu crer e acreditar, não basta você entender que vai existir uma grande colheita, mas você também não se posiciona para que isso aconteça. Hoje mesmo, olhando um story aqui de um menino aqui da igreja, uma moça subiu numa torre tão grande, tão alta para se suicidar. Queridos, as pessoas estão clamando por uma esperança, as pessoas estão clamando para que o casamento se restitua, que não peca. Nós precisamos, queridos, clamar, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres do Senhor nesse tempo. Por isso eu creio que haverá uma igreja que quer viver algo palpável, algo verdadeiro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu creio nisso. Então se você crê nisso também, mais uma vez aplauda Jesus aí. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que o Senhor quer levantar uma igreja que se posicione, uma igreja que está pronta, Maico, uma igreja que não está nem aí com o que estão falando, com o que estão fazendo, mas uma igreja que está posicionada e posturada para levar o Evangelho. E aqui eu quero fazer uma brincadeira com você muito legal. Eu queria que você levantasse o teu indicador. Você pode levantar teu indicador? Vamos lá, todo mundo assim, lá em cima. Mas por que você levantou teu polegar? Alguns quando viram, opa, não, esse aqui. Pelo seguinte, queridos, as pessoas, elas não vão fazer aquilo que você faz, mas aquilo que você fala. E as pessoas estão olhando aquilo que você está fazendo como igreja. E o que você tem feito? Foi só uma brincadeira. Mas se viu que todos nós praticamente caímos, alguns, não, peraí, indicador, não. Mas todo mundo. Queridos, entenda, nós precisamos levar isso muito a sério. A igreja, ela ser pontual para esses dias. E eu quero aqui discorrer com você de algo muito interessante que o Senhor vem falando no meu coração esses tempos, e eu quero falar com vocês. Se você está com a tua Bíblia aí, abra comigo em 2 Reis. 2 Reis capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso 8. Ou melhor, vamos para o verso 16. Segunda Reis,
capítulo 6, verso 16. Quem achou e vai dando glória a Deus. Qualquer coisa você pode dar acompanhando ali no telão. Eu estou com um pouquinho com a minha garganta meio ruim, queridos. Então eu vou estar tossindo aqui, vou ter que tomar água. Mas, vamos lá, verso 16, a Bíblia fala assim: e o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Estão acompanhando, amém? 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando. Quem orou? Eliseu orou suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e de carros de fogo em torno de Eliseu. Você pode sentar. Até que nós chegamos ali naquele versículo que nós lemos, pode deixar aí aberto, 16 e 17. Mas o que acontece um pouco antes desse texto que nós lemos? Aonde o profeta Eliseu fala para um moço. Quem é esse moço? A Bíblia fala que quem andava muito com Eliseu era um homem chamado Geazi. Quem tem um amigo íntimo aí? Alguém tem? Que é onde você está, no churrasco, no café da manhã, esse amigo sempre chega na hora do almoço. Tem alguém assim ou não? Você tem um amigo desse? Então o profeta Eliseu, ele era assim mais ou menos com esse menino. Para que você entenda, estava existindo uma guerra muito, muito pesada com o rei Arã da Síria contra Israel. Só que algo muito interessante é que chega um certo momento que o rei da Síria, ele se reúne com os seus conselhos, ou melhor, com os seus conselheiros, e fala assim: ei, nós temos que ir para tal lugar para montar acampamento e vencer o povo de Israel. Então, ou seja, ele estava se planejando, ele estava fazendo algo para que pudesse chegar em algum lugar. Aqui eu quero trazer para vocês, queridos, somente três coisas que nós vamos precisar ter para os próximos anos. Não sei você, mas você está animado para entrar aí para 2022? 1, 2, uns 4 aqui. Você está animado para 2022? Amém? Então, através da vida do profeta Eliseu, o Senhor nos ensina e vai nos ensinar algumas coisas que eu e você precisamos ter para os próximos anos. Só que é tão interessante que aqui o rei Arã, ele começa a falar com o povo: aí nós vamos acampar em tal lugar. Vamos usar os bairros aqui. Nós vamos acampar lá no Jardim Monza, porque com certeza o povo de Israel vai passar por lá. Só que o que é interessante é que homem de Deus, a Bíblia vai falar de homem de Deus no verso 9 e 10. Existia uma coisa que Israel tinha, que o rei Arã da Síria ele não tinha, que era alguém que ouvia a voz de Deus. E aqui está uma das coisas que eu e você vamos precisar levar para os próximos anos. Primeira coisa, marque comigo. Nós vamos precisar ouvir Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado, falar: meu irmão, você vai precisar ouvir Deus. Por que ouvir Deus? Porque o profeta, o homem de Deus, Eliseu, ele sempre estava um passo à frente. Então Eliseu, ele chegava para aquele exército de Israel e falava assim: ó, só que é o seguinte, vocês vão marchar, mas se vocês passar pelo Jardim Monza, pode ser que vocês vão dar de cara com o rei da Síria. E aí, meu irmão, vai dar muito ruim. Só que o profeta falava assim: ei, em vez de vocês ir para esse tal lugar, vão para outro. E aí o rei de Israel, ele ficava tão alegre no Senhor, porque Eliseu não fez isso nenhuma, nem duas, nem três, mas fez diversas vezes e livrou o povo de Israel.
Aí o rei Arã da Síria, ele entra num conflito e fala assim: olha, só pode ter um X9 aqui no meio da gente, porque não é possível. Porque toda vez que nós vamos para o Jardim Monza para combater o povo de Israel, eles não vão para lá, eles desviam o caminho. Alguém está entregando a gente. Toda vez que nós vamos para o Maracanã, vamos passar por alguns lugares, alguém está falando. E aí alguém do povo da Síria fala para o rei, fala assim: só que eles têm um homem de Deus. Eles têm alguém que ouve Deus. Sabe o que eu quero que você compreenda nessa noite e saia daqui entendendo o seguinte: quem se antecipa governa. Quem ouve Deus vai se antecipar. Talvez tem coisas que estão acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa, no teu casamento. Ou seja, em algumas coisas que está acontecendo é porque você não está ouvindo o que Deus está falando. Porque o povo, ele só estava sendo liberto, ou o povo só estava sendo seguro, ou livre da guerra, porque o profeta ouvia o que o Senhor está falando. Eu te pergunto, querido, você tem escutado a voz de Deus? O que o Senhor tem falado para mim e para você nesses dias? Qual é o caminho tomar, Mari? Para onde nós vamos? Aonde nós vamos armar a nossa tenda? Para onde nós vamos, tio Cid? Qual é o lugar? Nós vamos levantar a bandeira. Para onde? E aqui esse texto me chama muito a atenção, porque o profeta era ele quem ouvia a voz de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você também pode ouvir o que Deus quer falar com você. Você pode levantar suas mãos aí onde você está. Deus também quer falar com você. Deus também quer que você antecipe, que você governe as situações. Mas você precisa ouvir o que Deus está falando. Sabe como que o profeta, ele discernia o que o Senhor estava falando? Olha que doideira. Verso 12. Olha como que ele compreendia a voz do Senhor e como ele ouvia. No verso 12 a Bíblia fala assim que um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Sabe por que às vezes nós não estamos ouvindo o que Deus está falando? Consegue colocar para a gente aqui Mateus 6,6? Não tem como. Não tem como nós discernirmos a voz de Deus se não for nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 6. E não tem a ver propriamente com apenas eu falar, mas eu viver. Por isso que Mateus 6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em... Só assim nós vamos conseguir ouvir o que Deus está falando. E se você quer governar a sua vida, você quer antecipar, você precisa voltar ao lugar secreto. O profeta Eliseu está aqui, meu irmão. Ele só conta ao rei de Israel aquilo que está no secreto dos seus aposentos. Então, se você quer viver uma vida plena os próximos anos, aqui está uma dica valiosa. Você vai precisar ouvir Deus. Eu vou precisar ouvir Deus. E aí, queridos, o que mais hoje dificulta a gente de ouvir Deus são as nossas lutas, são as nossas adversidades, os problemas que passamos, as situações, as dificuldades, muitas vezes as redes sociais, o celular, o entretenimento, os amigos. Isso nos impede de ouvir Deus. Por isso que Mateus 6 fala assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe por quê? Para você se relacionar para um Deus que quer se relacionar com o seu filho, precisa ser uma conexão. Precisa-se ter uma conexão. E aí eu falo para você, queridos, é fácil ouvir a voz de Deus? Não é fácil.
Você pode ver como não é fácil ouvir a voz de Deus, porque às vezes, queridos, tem momentos na nossa vida que nós deitamos a cabeça no travesseiro. Você já viu aquela pessoa que ela deita, mas a mente não desliga? Você está a milhão, irmão. Aí a tua mente está trabalhando, falando de amanhã, do futuro. E Deus está ali tentando falar com você. Não, filho, entrega aqui para mim. Calma, filho, tudo isso aqui já está resolvido. Calma, meu filho, calma, minha filha. Mas você está lá. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou comprar? Como que eu vou chegar lá? E agora é isso, aquilo, e esse problema, é aquilo lá. Está faltando isso aqui em casa, está chegando conta e mais conta, boleto e mais boleto. E Deus está tentando falar assim: ô filho, você vai confiar no pai aqui ou não? Você vai tocar a bola para mim ou não? Então ouvir Deus não é uma missão fácil. Não é fácil, queridos. Nós sabemos que se nós queremos que Deus, nós possamos entender a vontade, a bondade e as revelações nas profundezas daquilo que o Senhor tem, nós vamos para a palavra, mas também o Senhor quer falar conosco no Espírito, nos dando direções, nos dando alívio. O Senhor quer nos fazer isso. Como? Nós precisamos ouvir o Senhor. E isso um dia me chamou muito a atenção, queridos, porque quando você tem intimidade com alguém, você conhece a voz da pessoa de longe. Eu acho às vezes legal, a gente vai lá na casa do meu pai, a gente abre o portão, e às vezes dependendo da pessoa que entra já falando, né, a gente já fala o nome da pessoa. Você é assim lá na tua casa? Olha, não estava esperando ninguém, mas chegou teu irmão aí, chegou o pai aí, chegou a mãe aí. Porque a voz, é na verdade, quando você tem intimidade, a associação, a amizade, você tem intimidade, você sabe quem está chegando ali. Eu acho incrível, porque aqui poderia ter muitas crianças, mas se eu escuto o choro dos meus filhos, eu sei quem é. Eu sei onde eles estão, porque eu estou. Agora a grande verdade é essa, queridos. O tempo está passando, as guerras estão vindo, nós estamos sendo cada vez mais, nós estamos desistindo do propósito, nós estamos parando no caminho, porque nós não estamos conseguindo discernir a voz de Deus. E aí isso aqui é algo muito poderoso, porque, olha só que doideira isso. Eliseu ouviu a voz de Deus. Esse é o primeiro passo. Você pode falar mais uma vez para quem está com você e falar: cara, você precisa ouvir Deus. A outra coisa que você precisa compreender para os próximos anos é: mude a sua perspectiva. Abra os olhos. Como assim? Como assim mude a sua perspectiva? Porque é o seguinte, queridos, nós lemos o texto que o profeta Eliseu estava com o moço, sim ou não? Versículo 16 e 17, sim ou não? Estão comigo? Mas antes de chegar lá, o rei da Síria fala assim: ei, aonde está o profeta Eliseu? Aonde está esse homem de Deus que nós vamos ir para matar? Nós queremos acabar com ele, porque ele está fazendo com que nós não conseguimos lutar contra Israel. Aonde está o profeta? E aí, lá no versículo 14, o rei da Síria, ele manda cavalos, homens, os melhores guerreiros, porque eles descobriram onde estava o profeta Eliseu. E fala: ó, tá lá numa montanha. Irmãos, para você subir numa montanha, às vezes, eu não sou muito adepto quem faz trilha ou quem sobe a montanha, enfim. Mas geralmente, quando você faz a trilha, como é que é o guia, né? Sempre tem um cara que te leva. Geralmente ele te leva por um caminho, mas volta pelo mesmo. Esses tempos atrás eu estava conversando com o Christian aqui, o irmão do... Ele falou: cara, quando a gente vai, a gente sobe, volta pelo mesmo caminho, é cansativo e tal. Então, ou seja, eu comecei a imaginar que o quê? Se o profeta estava lá,
Ou seja, ele subiu, ele teria que voltar para o mesmo lugar, sim ou não? Pelo menos é a lógica. Aí o rei da Síria fala assim: ei, vão e matem o profeta. E apenas na casa estava o profeta Eliseu e o menino Geazi. E aqui há algo muito interessante, que mudar a perspectiva, aqui está o segredo de você viver uma vida plena em Jesus. Por que mudar a perspectiva? Porque a gente, como ser humano, nós sempre focamos no problema. Ah, mas por que isso? Se nós entender, queridos, a Bíblia fala que o moço Geazi, né, eu fico imaginando ele tomando uma xícara de café pela manhã, olhando a janela, né, Marcos, você com aquela visão que você tem lá no terraço. Não é, é terraço? Lá em cima não? Ah, cobertura, desculpa, profeta vive na cobertura. Então eu fico imaginando igual a sua casa, né, o menino Geazi, ele sai para fora daquela sacada bacana, tomando seu café. E quando ele olha para aquele monte, assim, de homens, soldados, né, carros, cavaleiros, eu fico imaginando ele entrando em desespero. Ele fala: cara, nós vamos morrer. Porque ele sabia que eles estavam indo atrás dele e do profeta. Só que aqui me faz ter algo, uma lição muito importante, que é o seguinte: meninos andam por vista, homens de Deus andam por aquilo que Deus já estabeleceu. Como assim? O moço, o menino, o Geazi, ele entrou em desespero por aquilo que estava vendo. Por isso que mudar a perspectiva daquilo que estamos vendo vai fazer total diferença, Mari. Vai fazer total diferença na minha e na sua vida. Porque talvez hoje a perspectiva que você olha para a tua vida, você fala: aí não vai dar boa. Talvez a perspectiva que você olha para aquilo que você quer fazer: ah, quem sou eu para chegar lá? Talvez você olha para você, ou para o momento que você está vivendo, e você fala: puxa, aqui é só um milagre de Deus para acontecer isso. Ou seja, quando nós mudamos a perspectiva daquilo que estamos vendo, ou seja, mudar a perspectiva não é apenas olhar com os nossos olhos humanos, mas é olhar ao olhar de Deus. Por isso que você vai entender algo muito interessante que nós lemos aqui. Lá no versículo 16, o profeta fala assim: e acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos o que estão conosco do que estão com eles. Cara, como assim? O menino, ele entra em transe e fala assim: ei, você está doidão, profeta? É só eu e você. E você fala que nós somos mais numerosos ou maior que aquele exército que está vindo. Ô irmão, Deus é é doideira, cara, as coisas que Deus faz. Então o profeta fala assim, acalmando ele: ei, calma. E aqui está, queridos, quantos de nós nós acabamos parando no caminho porque nós ficamos desesperados por aquilo que estamos vendo. E aí você fica: ah, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, fala comigo. Ah, o que eu faço? Para onde eu vou? Ei, para onde, Senhor? Me ajuda. E o Senhor está falando assim: filho, calma, está tudo sobre o meu controle. Muda a perspectiva daquilo que você está vendo. Talvez hoje você só vê problema. Talvez hoje você vê que você está se afundando. Talvez você vê hoje que o casamento está indo por água abaixo. Talvez você está vendo que a tua empresa, os teus negócios, está tudo indo por água abaixo. O que o Senhor quer que você saia daqui hoje entendendo: mude a tua perspectiva de ver as coisas, porque eu sou o Deus de todas as coisas. Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda Jesus. O Senhor quer que você mude a tua perspectiva. E queridos, como é ruim viver em desespero. Pessoas começaram a ter crises de ansiedade, crises de pânico, porque começou da onde? Lutas e adversidades.
a pressão da vida, as coisas que não se resolvem, pessoas que nos difamam, pessoas que se levantam para falar da gente, pessoas que em vez de ajudar só atrapalha, e aquilo começa a gerar coisas no seu emocional, e o que o Senhor fala: ei, tudo está sobre o meu controle. É isso que você precisa compreender. Mude a perspectiva daquilo que você está vendo. Talvez hoje não deu certo, mas é porque o Senhor está fazendo para que dê certo. Compreenda isso. Entenda, queridos. Então o profeta teve que acalmar o menino Geazi. E aí no versículo 17 que nós lemos, aqui está um dos segredos para a gente que quer caminhar, ter a perspectiva daquilo que Deus está fazendo. Versículo 17, a Bíblia fala assim para nós: em seguida Eliseu orou suplicando, ponto. O que ele fez? Orou suplicando. Eu não sei você, cara, mas quando você tem inimigos, se você fosse orar, como é que seria a tua oração? Eu já ia orar: Senhor, mata de vez, pisa na cabeça desse irmão mesmo. Misericórdia. Como que você ia orar se você olhasse para os teus inimigos? Olha que doideira isso. Então Eliseu orou suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. Esse profeta também é meio maluco. Ele está prestes a ser, aos olhos ali humanos, ele está prestes a ser assassinado, decapitado, não sei. E a oração que ele faz: Senhor, faz com que os olhos se abram. Porque eu e você precisamos compreender algo muito interessante. Tem muitas coisas que vão ser realizadas, tem muitos lugares que eu e você vamos chegar, não é por aquilo que estamos ouvindo, mas vendo. Só que se os nossos olhos não estão vendo a perspectiva de Deus, não tem como chegar lá. Por isso que o profeta fala assim: Deus, abre os olhos do menino. E tem muitas vezes, querido, que a visão, ela não vai ser por isso daqui, mas é por aquilo que estamos ouvindo. Louco isso. Se a gente parar para analisar, como assim? Porque aqui esse texto vai ser muito claro. Depois que ele faz essa oração: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Sabe o que eu vejo? Eliseu não pede para Deus matar o exército, mas ele pede para que Deus abra os teus olhos. Sabe o que tem a ver com isso aqui? Preste atenção aqui, queridos. Diga comigo: processo. Mais forte: processo. E eu aprendi esses dias algo muito interessante, que duas coisas o Senhor vai dar para nós na caminhada e na jornada cristã. Diga comigo: água e uva. Mais uma vez, bem forte: água e uva. Por que água e uva? O que eu compreendo através desse texto e daquilo que eu posso viver é o seguinte, queridos. O primeiro milagre que Jesus fez para transformar, ele fez um milagre e transformou a água em vinho. Jesus fez isso. Foi o primeiro milagre. Só que o que eu e você precisamos compreender é que a uva, para virar o vinho, ela precisa passar por olha isso aqui, queridos. São coisas que nós vamos caminhar e ter na vida. Tem pessoas que estão passando por um processo e clamando a Deus por um milagre. E tem pessoas que estão passando por um processo, ou melhor, querem um milagre, mas precisam passar pelo processo. E aí você precisa discernir e ouvir o que Deus está falando. Porque talvez você está ali pedindo a Deus milagre, milagre, milagre. E Deus está falando: filho, é processo que você vai ter que passar.
Sabe por quê? O processo, ele te esmaga. O processo vai extrair o melhor de você. Sabe, o processo vai te esmagar tanto que vai chegar um momento que você fala assim: cara, isso não é para mim. Ei, eu não nasci para isso. Tem coisas que não é para mim, eu não vou alcançar. Mas o Senhor está falando: aguenta firme. O processo é difícil, mas você vai ter o teu milagre. Você crê nisso? Aplauda em Jesus, irmão. E aí eu te pergunto: o que é melhor você ter, um punhado de uva ou uma garrafa de água? Porque a verdade é que na vida nós vamos mais passar pelos processos do que vivenciar os milagres. Pergunta para quem está do seu lado. Eu falei: irmão, você está no processo ou você precisa de milagre? Hã? Então esse tempo que o profeta Eliseu e o Senhor abre o olho deles, é o processo. Que dificuldade. Eu vejo que o processo, ele nos prepara para algo maior. O processo nos tira daquilo que está nos levando para mais longe do propósito. Ei, o que eu e você precisamos compreender é que Jesus ele sai de uma multidão e vai para um poço de água para encontrar uma pessoa. Vai chegar um certo tempo na nossa vida que nós vamos ter que sair do meio da multidão e do povo e para ir a algum lugar para atender uma pessoa. Nós vamos ter que correr, quebrar o nosso orgulho. Nós vamos ter que ver, entender o que o Senhor quer que a gente faça. Porque a verdade é essa, queridos. Eu vejo que tem coisas que só vão chegar ao sucesso, ou a gente vai chegar em alguns lugares, se nós sermos como Jesus. Nós só vamos chegar em alguns lugares que o Senhor tem para nós, se nós temos esse discernimento como o profeta teve. Porque se também o profeta olhasse para toda aquela multidão de soldados e de carruagens e arqueiros e flechas, ele talvez podia se desesperar. Falou: Deus, obrigado, amém, obrigado, já foi, obrigado por tudo que vivi, amém. Falou: valeu Geazi, os cafés, as pizzas. Então eu vejo que em alguns momentos da vida o Senhor vai querer nos preparar para algo maior. Só que a gente precisa ter o nosso coração e o nosso ouvido perceptível àquilo que Ele está falando. E o que eu e você precisamos compreender é isso, queridos. Para que algo gere na nossa vida, no nosso ministério, nós vamos ter que passar por processo. Sabe, vai ter vezes que você vai ter que renunciar a coisas. Vai chegar às vezes um certo ponto da sua vida que você vai ter que dar uns 2, 3 passos para trás. Esperar que Deus te direcione para algo maior. A Bíblia fala que nós devemos ser como flechas na mão do valente. E eu vejo que para que a flecha, para ela ir mais longe, ela vai ter que ser esticada muito para trás. Então, se hoje as coisas não estão dando certo, se as coisas não estão resolvendo como você quer que resolva, talvez é isso e aquilo, seja o que for, queridos. Ei, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Ore ao Senhor para que os seus olhos se abram, para que você tenha um olhar na perspectiva de Deus. E essa é a verdade. Nós precisamos, queridos, olhar como o Senhor quer. E aí, olha só que interessante. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: vai ter situações na nossa vida que parece que nada está acontecendo, nada está mudando. Só que, queridos, compreenda isso. O fato de eu e você não ver que algo diferente não está acontecendo, não quer dizer que Deus não está fazendo. O fato que às vezes nós estamos olhando e fala: puxa,
saindo desse jeito, dessa forma, daquele. Deus está movendo, Deus está preparando, Deus está abrindo, Deus está te levantando. Ei, talvez não é como você está vendo, mas é como Ele quer que seja feito. E olha que doideira, queridos. Então, o profeta Eliseu, ele faz essa oração: Senhor, abre os olhos do menino. Se você continuar acompanhando, o menino ele vê realmente tudo que está acontecendo. Aí o profeta Eliseu ele vai orar dizendo o seguinte: Deus, cega esses homens aí. Cega esses homens aí. E aí a Bíblia fala que Eliseu passa despercebido. Eu fico imaginando assim, né? Deus falando assim: não, deixa eu dar um apagão aqui no olho desses caras. Pode ir, meu homem. Pode ir, profeta. Nada vai ser atingido na sua casa nem na sua vida. Pode ir, filho, descansa no Senhor. E aí é tão interessante que depois que eles passam, o profeta Eliseu ele leva o povo da Síria até uma cidade, até Samaria. E ali em Samaria os caras falam assim: e aí, profeta? Eles estão na nossa terra, vamos matar eles. Agora eles estão aqui com a gente. O profeta fala: não, apenas o alimente eles e mande eles embora. Sabe o que essa palavra trouxe algo muito profundo no meu coração? É sobre isso, queridos. Deus vai mudar tanto a nossa história, Deus vai mudar tanto a tua história, que Ele vai fazer com aquelas pessoas que um dia te odiaram, falaram de você, você vai ter que fazer parte da vida e da história dela. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus? Eu creio nisso. É Ele que faz, não é eu, a palavra que diz. Não sou eu que estou falando, a Bíblia. Ele podia muito bem ter matado os seus inimigos. Ele podia muito bem falar assim: ei, agora é com vocês aí, guerreiros. Eu já fiz a minha parte. Então eu vejo que vai existir momentos do Senhor para nós, que o Senhor vai nos elevar a um lugar, queridos. E a questão não é um lugar de honra, não é o patamar maior, não é isso. Porque tudo que acontece, tudo que é feito é porque o Senhor permite. Mateus capítulo 5, versículo 16, vai falar assim: ei, levanta-te e resplandece, e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é você que é glorificado, é Ele, pois Ele te levantou. Ei, quem vai ser glorificado porque a tua casa foi restaurada? Ei, não é por causa do homem, é por causa do que Ele quis. Ei, se a tua vida financeira deu um boom, mudou, não é porque você trabalhou mais, não, é porque o Senhor quis que você prosperasse. Ei, Efésios capítulo 3, versículo 20 vai falar: ei, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que eu peço ou penso, segundo o poder que em nós opera. Então não é com a minha força, não é com o meu dinheiro, não é com a minha inteligência. Ei, é porque Ele nos dá. Então se vai ter lugares que você vai galgar, níveis maiores, portas maiores se abrirão. Ei, não se glorie-se, mas glorie-se no Senhor, porque foi Ele que fez. Então, queridos, o que eu quero que você compreenda hoje, em Salmos vai falar que por mais que você foi por o caminho chorando, você vai voltar com seus feixes, e alegre, sorrindo com alegria, cantando o hino, porque é Ele que te deu a vitória, é Ele que abriu a porta, é Ele que restaurou. É o Senhor, sempre será Ele. Sabe agora o que a gente vai ter que estar pronto, Bruna, para entender é: e se o Senhor quer que eu pare com tudo, eu estou pronto para parar com tudo. Se o Senhor quer que eu feche, será que eu estou pronto para fechar? Se o Senhor quer que eu largue tudo para Ele, você está pronto para fazer? Porque a questão é: o Senhor Ele pode fazer, mas você também precisa fazer a sua parte. Não existe, queridos, não existe um evangelho sem renúncia. Não existe.
Não existe um evangelho de graça, não existe uma graça barata. A graça é uma só. Não existe uma redenção divina sobre nós, se nós não fomos transformados e mudados pela palavra. E aí eu consigo, cara, aqui compreender que o fato de não ver algo diferente naquilo que eu estou vendo, não quer dizer que Deus não está fazendo. Sabe, Deus, Ele faz coisas inimagináveis, como eu acabei de falar em Efésios capítulo 3. Ele é poderoso para fazer, mas segundo o poder que em nós opera. Quem é o poder que está operando dentro de você? Quem é? Por isso, amados, eu queria que você se colocasse de pé. E existem verdades que nós precisamos aprender a mudar no nosso coração. Porque nós cuidamos de coisas que não têm valor, coisas que são concretas, nós não damos muito valor. Aquilo que é abstrato. O que é concreto ou abstrato? Isso aqui é concreto ou abstrato? É concreto até ele cair no chão. Isso aqui é concreto ou abstrato? Concreto. Até que se corte, ou caia, quebre, enfim, amasse. A tua alma, ela é concreta ou é abstrata? Ela é concreta, querido, porque ela é eterna. Então não trate a sua alma como se fosse qualquer coisa. Não trate a sua vida, seu casamento como se fosse qualquer coisa. O que você precisa compreender e sair daqui hoje, em nome de Jesus. Eu e você, nós precisamos sair daqui compreendendo e ouvindo a voz de Deus. O que eu e você, nós precisamos sair daqui hoje em nome de Jesus é compreender que Deus precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos olhar na perspectiva de Deus e não na nossa. Precisamos sair daqui em nome de Jesus, compreendendo que no meio da caminhada, da jornada cristã, nós vamos ter muitas vezes nas nossas mãos água e uva. Vamos passar por processos, vamos precisar de milagres. E também vai existir um tempo que o fato de você estar vendo as coisas ou fazendo, e não está acontecendo nada diferente, não é que Deus não está fazendo. É que Ele está te forjando, te preparando para algo maior. Você pode levantar suas mãos onde você está? Eu não sei se essa palavra falou com você, querido, mas quando essa palavra começou a ser gerada no nosso coração, no meu coração, coisas começaram a ser alinhadas com aquilo que Deus quer fazer. Por isso, você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Você precisa sair daqui compreendendo. Será que você está sendo como um menino, Geazi, que está se desesperando em meio às lutas? Será que você está sendo como Geazi, você está se desesperando se tudo está se findando, tudo está entrando num caos? Será que você está como um menino, Geazi, que quando olha as adversidades, quando você olha os problemas, você vê os inimigos, você para no caminho? Ei, quantos de nós que estamos aqui um dia não paramos no meio do caminho? Ei, porque nós somos como meninos, porque alguma coisa nos parou, porque a crise de ansiedade, a depressão, porque talvez a luta, o casamento que se foi, ei, a vida financeira que se quebrou, ei, algumas coisas que não duraram, ei, não é isso que vai fazer você parar. Não é isso que pode fazer você parar, porque a perspectiva é que eu e você temos que olhar como o Senhor vê, ei, é como Ele quer que nós vejamos. Então não é o fim para você, mas você não pode parar, você não pode ficar no caminho, porque o Senhor te levantou. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Se você crê nisso, querido, começa a liberar sua voz ao Senhor. Você pode começar a orar aos céus. Eu quero, daqui a pouco eu vou orar junto com você, mas você precisa liberar aí aquilo que o Senhor ministrou sobre você nessa noite.
Você precisa sair daqui entendendo, talvez os teus olhos estão fechados, os teus ouvidos. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Faz quanto tempo que você não vai para o secreto, irmão? Quanto tempo faz que você não sabe o que é chorar? Apenas você e Ele. Quanto tempo faz que você não sabe o que é estar num lugar secreto e poder sentir o cheiro dEle, o beijo dEle, o abraço dEle, o fogo dEle queimando dentro de você? Quanto tempo faz que você não sente isso? Que essa palavra possa mudar a sua vida, seu coração. Que essa palavra ela possa estar afirmando algo dentro de você, virando uma chave, para que você compreenda saindo daqui. Ei, se você quer vivenciar 2022, melhor do que os outros anos que foram, você vai precisar ouvir Deus. Santo, 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 santo. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, por a igreja que está aqui hoje, Deus. Nos perdoa, papai. Nos perdoa porque muitas vezes nós queremos ir pela nossa força. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós deixamos de frequentar o lugar secreto. Me perdoa, nos perdoa, Senhor, nessa noite. Perdoa, Deus, pelo tempo que estamos desperdiçando em redes sociais e entretenimento. Nos perdoa, Jesus. Pai, que possamos pegar esta palavra e aplicar no nosso dia a dia, Jesus. Nos ensina, Pai, que o nosso espírito esteja perceptível à sua voz. Que os nossos ouvidos estejam perceptíveis à sua voz. Pai, que a minha mente esteja condicionada àquilo que o Senhor está vendo. Que os meus olhos possam ver o que o Senhor está vendo. Pai, mas de uma coisa é certa. Tudo aquilo que o Senhor for fazer sobre a nação, não me deixa de fora disso. Tudo aquilo que o Senhor for fazer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor for realizar, Deus, não me deixa de fora. Pai, não quero ficar de fora de nada aquilo que o Senhor vai fazer e fazer e fazer. Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus, a Te amar cada dia mais. Nos ensina, Senhor, a vivenciar os processos da vida. Nos ensina a passar, ó Deus, pelos processos. Porque é nos processos que nós desistimos da vida. É nos processos que nós desistimos do casamento. É no processo que nós desistimos da nossa família. É no processo que nós desistimos dos nossos amigos. É no processo que desistimos daquilo que fomos chamados para fazer. É no processo que nós paramos, Deus. E nós não queremos parar. Nós queremos sim, Deus, passar pelo processo para vivenciar os milagres. Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor. Pai, por mais que nós possamos perder tudo, mas nós não queremos perder a Tua presença. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Pai, que o nosso coração seja como a terra, que cai a semente e ela frutifica. Nós não queremos ser a terra onde a semente cai, o inimigo vem e rouba ela. Senhor, nós queremos sim vivenciar as palavras de vida eterna.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus.